Graças a Deus. Pediram, então, amparo, sustentação para nossa conversa de hoje. Sejam todos bem-vindos, uma alegria estar aqui com vocês novamente. E nós sempre precisamos, da ajuda espiritual para a nossa compreensão e que eles nos abençoem a todos que estamos aqui. Essa casa é uma casa espírita que faz tratamento espiritual. Então, é bastante comum, a gente visitar uma casa espírita e fazer um tratamento espiritual quando necessário. Mas essa casa, ela tem uma diferença. O maior trabalho nosso é para a saúde, é o trabalho de maca. Então, como é um trabalho para a saúde física, e é o nosso maior trabalho, eu resolvi escolher um tema ligado à saúde, que se chama doenças kármicas. Vejam, nesse nosso trabalho, que aqui na casa chama maca, que é um trabalho para a saúde, por ano, nós estamos atendendo 3.300 assistências, ou seja, 3.300 tratamentos por ano no trabalho de maca da casa. Então, por esse motivo, eu escolhi esse tema, doenças kármicas. Primeiro, para a gente entender o que é uma doença kármica, se eu tenho uma doença kármica, nós vamos lembrar da lei de causa e efeito, que é uma lei de Deus, que vale para o universo, não vale só para nós aqui na Terra. É a lei do retorno, a lei do karma, que diz assim, tudo o que você faz, uma hora ou outra, acaba voltando para você. Então, essa é a lei de Deus, de causa e efeito. E segundo Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, no item 9, fala assim, olha, toda falta cometida, todo mal realizado é uma dívida contraída que deverá ser paga. Se não for em uma existência, sê-lo-á na existência seguinte ou seguintes, porque todas as existências são solidárias entre si. Aquele que se quita numa existência não terá necessidade de pagar uma segunda vez. Entendendo o que é na existência seguinte e nas outras, porque são solidárias. Significa assim, em linhas gerais, Deus é a força cósmica espiritual do universo e criou todos os filhos, nós, espíritos. Quando iniciamos nossa caminhada, nós iniciamos no mundo espiritual, nós não iniciamos na Terra, e nenhum mundo físico do universo. E à medida que nós vamos caminhando no mundo espiritual, no início, vez por outra, nós vamos habitar corpos físicos em planetas de vida física. Então, ora estamos no mundo espiritual, ora no mundo físico, ora no espiritual, ora no físico, mas dizem os espíritos que a nossa vida natural é no plano espiritual. Nós passamos muito mais tempo vivendo no mundo espiritual do que no mundo físico. Então, nessas idas e vindas, nós vamos acertando e errando, acertando e errando. E com relação aos corpos físicos que a gente vai tendo ao longo das vidas sucessivas, toda vez que nós fazemos qualquer coisa que prejudica o nosso corpo, nós criamos uma dívida. E quando nós prejudicamos alguém, também criamos uma dívida. E que o nosso espírito registra nossos créditos, que são as coisas boas todas que nós temos e recebemos da vida, e registra os nossos débitos. Então, digamos que numa existência, eu destruí meu corpo através de vícios, e que foi uma coisa muito ruim. Essa dívida, ela um dia será resgatada, porque eu tenho que preservar meu corpo, porque o meu corpo é um instrumento de evolução. E será paga ou na vida seguinte, ou será paga em uma outra vida, quando eu tiver condições de fazer esse resgate, porque nem sempre nós estamos preparados. Sabe aquela história que Deus não dá o frio maior que o cobertor? Então, às vezes, a gente não está preparado. Quando a gente está preparado, o resgate vem. Então, nessa imagem,
a gente vê uma estrela ali vermelha, que, na verdade, significa o espírito, que é a inteligência, o ser que pensa. Nós temos um corpo físico e nós temos aí na imagem um corpo espiritual. Quando nós estamos encarnados, esse corpo espiritual está amarrado nesse corpo físico. Então, eu falando para vocês, aqui está meu corpo físico, meu corpo espiritual amarrado no corpo físico e meu espírito, que é o que pensa. Mas quando eu desencarnar, o corpo vai para debaixo da terra e o corpo espiritual, que a gente chama de perispírito, ele segue a vida no mundo espiritual. Mas tudo que eu fizer de ruim para o meu corpo físico vai ficar marcado no meu corpo espiritual. É assim que a gente vai entender a doença kármica. Tudo que eu fizer de ruim para o meu corpo físico vai fazer uma marca no corpo espiritual, que tem órgãos exatamente igual ao corpo físico. Então, se eu prejudiquei meu fígado do corpo espiritual vai sair da terra quando eu for para o mundo espiritual com uma marca. As doenças kármicas já se encontram devidamente contidas na genética do indivíduo. O que significa isso? Ao longo, assim, os espíritos falam que nós temos uma trajetória milenar. Quando nós iniciamos nossa caminhada, nós somos homens primatas. As primeiras encarnações, nós vivemos em mundos primitivos, nós andamos sem roupa, nós andamos descalços, nós moramos em caverna, nós comemos raízes, insetos. Imagine quanto nós andamos para chegar aqui, onde nós estamos. Então, essa longa trajetória nossa foi marcando o nosso corpo espiritual à medida que nós prejudicamos o nosso corpo físico nessas passagens. E um dia a doença vai chegar, né? Então, nós já trazemos embutida no nosso corpo espiritual as doenças que nós prejudicamos a nós. Claro que tem doença dessa vida, depois vou falar. O Raul Teixeira, que é um espírito eminente, ele fala que as doenças vinculadas à lei de causa e efeito, ou kármicas, se assim nós quisermos, já se acham no campo das possibilidades do indivíduo que nasce na Terra. A Terra é um planeta de pessoas doentes, porque ao longo das nossas vidas sucessivas, nós tivemos comportamentos que deixaram marcas no nosso corpo espiritual. E fala assim para nós, os espíritos falam, pode até demorar, mas a lei do retorno não falha. Então, resumindo, doença kármica é o efeito de um possível passado desastroso, algum ato passado que está sendo cobrado no presente. É quando o perispírito, ou corpo espiritual, é marcado e transfere a marca depois para o corpo físico. Porque, assim, quando a gente desencarna, o nosso corpo espiritual segue com a nossa aparência. E, quando nós tivermos que retornar, o nosso perispírito é que vai imprimir as características do novo corpo na outra encarnação. E é dessa forma que as enfermidades que nós construímos para nós mesmos, gente que é hipertenso e come sal, à vontade, gordura, gente que é diabético, come açúcar, né? E gente que bebe demais, que fuma demais, que usa droga. Então, tudo que a gente faz que afeta o corpo físico está afetando o corpo espiritual e isso volta. De novo, nosso espírito é a inteligência, o corpo espiritual e o corpo físico. Esse corpo espiritual nos acompanha sempre, quando estamos lá e quando estamos aqui. E o André Luiz Espírito, ele, pela mediunidade do Chico Xavier, ele fala assim, ele fala que nós trazemos predisposições mórbidas, isto é, cada pessoa reencarna com certas possibilidades de vir a contrair ou não uma determinada doença, né, de acordo com a sua ficha espiritual. Aquela imagem que tem uma borracha apagando ali uma lembrança, não existe apagar. Nós melhoramos a nossa condição kármica por boas ações. Por isso que está marcado, mas nem sempre acontece. Depende de como nós nos comportamos na vida seguinte, né? O livro Missionários da Luz, do André Luiz, conta a história de um homem
que matou um outro porque ele queria ficar, né, com a mulher do outro, deu um tiro no coração do outro homem. Esse homem morreu. Depois, ele acabou ficando com a mulher desse homem e vivendo um tempo com ela. Depois ela se prostituiu, foi todo mundo para o umbral e ficou no sofrimento. Depois de muito tempo, eles foram resgatados e foi programada uma nova encarnação. Nessa nova encarnação, o casal ia se casar de novo. E o rapaz que tinha atirado no coração daquele homem chamado Adelino, no livro, foi programado para ele nascer filho desse casal, ele que tinha sido criminoso, nascer filho. E ele, na programação, ele foi programado com uma marca no coração dele, porque ele atirou no coração do outro, e essa marca iria gerar para ele uma doença cardíaca, quando ele chegasse na idade em que ele matou o outro, que foi aos 38 anos. Então, ele passou uma vida relativamente equilibrada. Aos 38, ele desenvolveu uma doença cardíaca que estava registrada no corpo espiritual dele. E ele fala assim, os espíritos, que uma doença pode existir na criatura durante uma vida inteira em estado de latência, ou seja, ele tem aquela marca no perispírito, e, de repente, é como a gente, acontece uma doença do nada, né? Tem doenças que são dessa vida, vou repetir, depois vou explicar, tá bom? Então, ele fala que tem pessoas que têm uma mesma marca que o outro, mas que nunca desenvolveram a doença, porque tem bons comportamentos, porque tem pensamentos positivos, porque tenta fazer o bem, porque é uma pessoa positiva. E a pessoa raivosa, a pessoa irada, a pessoa intolerante, aquilo vem com uma violência terrível, a doença, para a pessoa, né? Aí ele fala assim, que não dá chance nem dela se manter em pé, quando é assim. Cada caso é um caso, tendo em vista a afirmação de Jesus que a cada um será dado segundo as suas obras. Aí eu vou dar um exemplo que fica mais fácil. Eu sou fumante, por exemplo, né? Fumo a vida inteira, eu sei que não devo, todo mundo fala. E mesmo que eu não venha, não desencarne disso, do pulmão, qualquer coisa que eu desencarnar, meu corpo espiritual, quando ele sair, né, com a minha morte, o pulmão do corpo espiritual está levando uma marca de destruição que o cigarro causou no meu pulmão físico. Então, o pulmão do corpo espiritual vai com essa marca. E passa-se o tempo, você é tratado, mas a marca fica. Você estuda, você aprende, e quando você retorna para outra vida, ele vai marcar o corpo que vai nascer já com uma doença pulmonar. Por isso que você vai no pronto-socorro infantil, principalmente no inverno, e tem dezenas, centenas de crianças com rinite, bronquite, asma, e todas as bronquiolite, e todas essas doenças. Eu não estou dizendo que todos os casos são doença kármica, mas estou dizendo, por exemplo, que no Hospital do Câncer Infantil, todas as crianças que têm câncer de pulmão têm um problema ligado com o passado, ou de vício, ou de suicídio. Tudo bem? E a questão é essa, já que a doença kármica é uma manifestação espiritual, ou seja, vem do nosso corpo espiritual, a gente pode tratar no médico da Terra? Claro, deve. Só que, assim, quando você trata a doença, que ela é uma doença kármica, no médico, você só cura os sintomas. Então, você alivia a dor, você toma um anti-inflamatório, vai aliviando a dor, mas a cura você não consegue. A cura você não consegue. Porque essa cura, essa doença, muitas vezes é o seu bem. São coisas que você fez que você precisa passar para limpar o seu perispírito. Se fosse curada, aquela marca permaneceria. A gente tem que eliminar totalmente essa marca do perispírito, né? E nós temos que procurar ajuda sempre, seja terapia para doenças emocionais, o psiquiatra para doenças psiquiátricas, né, que geralmente são de outra vida também, e procurar ajuda médica. Só que, assim,
às vezes nós só conseguimos alívio, e a doença é educativa. Vocês querem uma doença mais educativa que diabetes? Os espíritos dizem que a maioria dos diabéticos não fala que são todos. Eu quero deixar super claro isso, que não são todos. A maioria é gente que não tem disciplina, é o que eles falam, que é gente que não tem disciplina. E a diabetes come o que quer, não pensa à vontade, né? E a doença, a diabetes, ela disciplina a pessoa. Ela passa a ter uma regra para comer, uma quantidade para comer, e não pode comer determinadas coisas. Ela se educa dos desregramentos que ela tinha. A medicina fala assim, que a maioria das doenças, né, é uma predisposição orgânica da família, ou seja, hereditária. Você herdou lá do seu avô, do seu pai, da sua mãe. E os espíritos falam assim, a gente só nasce na família que é nossa família de ligação de vidas passadas. A gente não consegue, não existe você nascer numa família que você é totalmente estranho. Às vezes acontece, mas para fazer um acerto, né? Uma pessoa estranha que você olha e fala, nossa, nem parece da família. Às vezes a pessoa vem para a sua família porque, digamos, numa outra vida, ela matou seu filho. E nessa vida, eles têm que fazer um acerto. Então, ela nasce por um tempo para fazer o acerto. Mas, de modo geral, só nasce na família quem tem uma ligação de afeto ou desafeto para ser acertado. O afeto para nos ajudar, o desafeto para fazer acerto. Agora, Deus, ele tem o universo inteiro para cuidar. Como que a gente pode acreditar que Deus resolveu colocar a gente numa família com problemas cardíacos, por exemplo, que a gente não tem nada a ver com aquela família só para a gente sofrer e ter uma doença cardíaca? Isso não existe, né? O que eles falam assim, vou voltar no diabético, tá? Eles dizem assim, um grupo de pessoas que são solidárias entre si, que já viveram juntas ou que têm coisas a acertar, e que são pessoas indisciplinadas, às vezes são juntadas na mesma família, onde a maioria tem diabetes, para um ajudar o outro a ter disciplina. Mas a gente só nasce na família que é nossa mesmo. E ele fala que se fosse todas as doenças herdadas, hereditárias, e as outras doenças que chegam, que vêm de fora e não de dentro, como, por exemplo, quedas, que você quebra braço, quebra perna, acidentes que geram paralisias, várias limitações, doenças profissionais, balas perdidas, que não tem nada a ver com hereditariedade, mas que, na maioria das vezes, são doenças kármicas. E aí eu lembro de mim mesma, que há 2 anos atrás, aqui nessa sala, bem aqui nesse local onde eu estou, dando uma aula, eu fui levantar da cadeira e, simplesmente, segundo os médicos, é uma coisa dificílima, é raríssimo acontecer. Meu tendão patelar, né, que segura a perna e que é o elástico da perna, ele arrebentou na sala de aula. Do nada, eu levantei e ele arrebentou. Isso me causou meses de hospital, 12 cirurgias e uma deficiência que continua, que é permanente, que eu não tenho como mudar. E eu pergunto para vocês, ela veio do nada? Não pode ter vindo do nada. Deve ser uma doença kármica. E eu tenho que aceitar isso. Então, tem várias coisas que nos acontecem, ninguém fica numa cadeira de roda, ninguém fica uma parte da vida na cama, se não tem um motivo. São doenças kármicas. Às vezes pode ser dessa própria vida, né? Mas que, na maioria das vezes... o que é dessa vida? Eu tenho vários sintomas, eu não vou no médico, por causa que é difícil consultar no SUS, exame demora, mas vai morar nos Estados Unidos, lá não tem SUS. Ou você paga, ou você tem convênio caro, ou você morre. E a gente tem assistência médica, demora, mas a gente tem. Não tem nenhuma pessoa que vá num posto, numa UPA, que não tem algum atendimento, o que não acontece em países ricos, onde não existe isso. Às vezes a gente não faz acompanhamento.
Não é porque demora, porque a gente tem preguiça. Porque eu conheço gente aqui da casa, várias, que já fizeram várias ressonâncias, cirurgias. É só você ter disciplina e acompanhar. Então, muitas vezes, você adquire uma doença dessa vida por não tratar. Ou quando você vai no médico e não faz a dieta. Ou quando você não toma um remédio. O médico fala assim, ó, esse anti-inflamatório para o seu ombro está inflamado, você está com tendinite. Você precisa tomar de 12 em 12, 5 dias seguidos. Tem que ser assim. Você toma 2 dias e para. Melhorou a dor. E aquilo vai agravando, agravando. O dia que romper seu tendão, aí é uma doença dessa vida. É kármica também, porque você descuidou do seu corpo, né? E assim, N exemplos. Você tem pressão alta, sabe que tem dia que toma remédio, tem dia que não toma. Ah, estou com dor de cabeça, ai, minha dieta está alta, vou tomar remédio. Amanhã não está alta, não tomo remédio. Porque quem toma remédio para pressão é todo dia. O dia que você tem um AVC, um infarto, é dessa vida. É uma doença kármica de uma plantação errada que você fez. Tudo bem? E ele fala que surgem novas doenças no planeta todos os dias, né? Ele dá aqui alguns exemplos. A lepra, a cólera, a peste negra, a varíola, a gripe espanhola, a sífilis, a malária, a AIDS, a Covid. E várias outras, tuberculose, tétano, sífilis, difteria, lepra, tracoma, cólera, varíola, poliomielite, raiva, AIDS, meningite, Covid. E aí eu pergunto, será que é um karma nosso? Aí esqueci de falar da dengue, né, atual. Tem gente que morre de dengue, sabia? Então, uma pessoa falou para mim, um mosquitinho matou minha mãe. E como que a gente explica? Como que explica? Se a gente fosse disciplinado, se a gente entendesse que temos que ser pessoas melhores, corrigíssemos nossos erros, praticássemos o bem, combatêssemos o egoísmo, combatêssemos a intolerância, e cada dia fôssemos corrigindo nossos erros, nós estaríamos morando, por exemplo, em Júpiter, Saturno e outros planetas evoluídos, onde não existe vírus de nada, nem bactéria de nada. É um mundo sem doença. Então, essas doenças que eu falei aí, elas se tornam kármicas porque nós decidimos morar neste planeta. Nós, para nascer aqui, temos que ter um carimbo escrito assim, imperfeito, 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 e vamos nascendo na Terra. Então, o nosso karma é ser imperfeito, não ter feito nada para mudar isso, e viver num mundo cheio desses bichos. Então, você está sujeito a ter a doença. Isso é kármico também, porque você não fez nada para se melhorar. E a Joana de Ângeles, né, a mentora do Divaldo, né, ela fala assim, que ao lado dessas doenças todas que a gente falou aqui, kármicas, tem as doenças por irresponsabilidade nossa na vida atual, com as nossas perturbações, com as nossas emoções, né, e que não são tratadas por nós corretamente. E aí ele vai falar do karma da vida presente, como, por exemplo, o alcoolismo, o tabagismo, o consumo de maconha, que é permitido, mas faz mal. Mas faz mal. Assim como tem gente que toma 5 calmantes para dormir e que acaba gerando um monte de problema para a parte psicológica da pessoa, né? Então, isso não veio de outra vida. Isso veio dessa vida. Outras doenças kármicas, além daquelas que eu falei. Uma mulher que aborta, está no livro dos espíritos. Algumas vezes ela pode vir com esterilidade, ou seja, ela, por mais que queira ter um filho, por mais que tente, não consegue. Isso vale para os homens que são com os companheiros, né? O resgate é em conjunto. Toda lesão e ferimento que você causa em outra pessoa vai te trazer doença de pele. Toda lesão que você causar em outra pessoa vai te trazer no futuro
problema de pele. Quem comete suicídio vai ter que fazer esse resgate também, é uma doença kármica. Às vezes, a perda da audição, da visão, outras doenças físicas, gástricas, respiratórias, dependendo do tipo do suicídio. E ele fala assim, às vezes nós somos pessoas desequilibradas, ou porque estamos sem emprego, ou porque estamos sem dinheiro, ou porque estamos sem amor, enfim. E somos agressivos com as pessoas que estão ao nosso lado. Somos mal-humorados, desequilibrados, gritamos por tudo, né? Essa agressão que vai gerar uma doença emocional na pessoa que está conosco vai nos trazer problemas, né? Ele vai falar de lúpus, que é uma doença, né, que atinge as artérias, o sistema nervoso, o pênfigo, que é uma doença que dá umas tipo queimadura de pele, né? Malformação no coração, no cérebro, a esclerose múltipla, que paralisa pessoas. No passado, a gente, às vezes, mantinha pessoas em cativeiro, mesmo nessa vida, né? Tem gente que mantém a esposa em cativeiro. Ela não pode sair, ela só sai acompanhada do marido. É um cativeiro, é um cativeiro. E depois, a esclerose múltipla também é um cativeiro para quem praticou o cativeiro para alguém. Vai falar das doenças espirituais também, que vêm na mesma linha, né, do karma. Ele fala assim, que a população do mundo espiritual é 4 a 5 vezes maior que a da Terra, de encarnados. Aqui, quando o slide, que esse slide não é meu, ele fala, na época tinha 6 bilhões, né, de gente na Terra, de pessoas, mas agora tem 9. Então, ele fala que 3, 4 vezes é desencarnado. E muitos vêm para cobrar coisas que nós fizemos para eles em outra vida, que não foi acertada. E ele fala assim, eu achei bem interessante, ele fala que registro nosológico significa registro de óbito. Então, ele fala que na Terra, embora a gente não tenha registro de óbito por obsessão, existe muita gente que acaba desencarnando de obsessão no seguinte sentido: fica totalmente perturbado da cabeça, fica como se fosse uma demência por conta da obsessão espiritual, e acaba se matando, acaba ficando louco, e, às vezes, se perdendo aí pelo mundo, saindo pelo mundo, depois é encontrado morto, né? Ou os espíritos levam a pessoa à depressão profunda, ela acaba desencarnando de depressão, mas a origem de tudo é uma obsessão espiritual que ele fala que depois pode complicar se você não trata, né? Ele vai falar dos milhões de pessoas com álcool, cigarro, drogas ilícitas, desregramentos alimentares e abusos sexuais. Né? Nós atraímos os espíritos pelos vícios, e eles se ligam a nós pelo prazer. E aí eles acabam atormentando a nossa vida, né? Mas sempre é uma porta aberta nossa para a invigilância. Vai falar das doenças emocionais. Nesse trabalho que eu falei para vocês no início da palestra, que é o trabalho de maca, que por ano a gente faz 3.300 assistências aqui na casa, mais de 50% tem problema emocional, quando a gente faz o diagnóstico, né? E aí, esses problemas emocionais, a maioria de nós está ligado à família, a maioria, né? Poucos são fora da família, a não ser que você trabalhe num lugar onde você se sinta oprimido, enfim. Então, é aquela história, né? Você causa um problema emocional em alguém, depois você tem que retornar. E qual que é o resgate disso, né? O resgate ele tem que ser feito de qualquer jeito. Pais e filhos se reencontram como irmãos, como amigos, como parceiros de uma sociedade aqui material. Marido e mulher que se desrespeitaram agora se reajustam como pai e filha, chefe subalterno ou como parentes distantes, que a vida dificulta a nossa aproximação. Às vezes a gente quer se aproximar e a pessoa foge, a pessoa não quer. E a vida, né, ela está sempre... Não é que é castigo,
Mas nós somos responsáveis pela nossa evolução. E, se nós erramos, nós temos que fazer o acerto, nos libertarmos de tudo isso para podermos seguir evoluindo, né? Também tem pessoas que nos feriram. Tem várias pessoas que nos feriram, né? E que a gente não quer perdoar. Às vezes tem uma barreira entre a gente e a pessoa, a gente não lembra da outra vida, mas sabe que tem uma barreira. Se a gente perdoasse, se a gente tivesse paciência, isso podia ser consertado, né? E nós estamos altamente comprometidos uns com os outros, né? Pessoas que também cobram de nós, né, o perdão, que nós possamos também perdoar, não só, né, bater o pé dizendo que nunca vai perdoar, nós temos que perdoar. A doença pode ser um pedido de tempo para quem não soube elaborar as emoções da vida. Muitas vezes, nós estamos vendo uma vida tão louca, tão desequilibrada, numa correria tão absurda, que a vida resolve trazer uma doença para a gente, para ver se a gente para, fica uns dias parado em casa, sendo ajudado por alguém, né? Para a gente repensar no que a gente está fazendo. Então, uma doença educativa. Tem também as doenças da alma, né? Do tipo, que é moda no sentido ruim. É uma epidemia, depressão, angústia, bipolaridade, fobia de todo tipo, tristeza, preguiça, vaidade, medo, que são coisas que muitas vezes já vêm de outra vida. Vou dar um exemplo. Se uma pessoa ela desencarnou de depressão na vida passada e não fez tratamento, não conseguiu sair da depressão, às vezes passa um tempo, ela fica no mundo espiritual, quando ela retorna, ela entra na vida com depressão. Quantas crianças são depressivas? São isoladas, não fazem amizade na escola, e vão para psicólogo, e vão para psiquiatra, porque ela já vem com essa depressão de outro lugar. Medo. Eu não entro no mar nem que me pagar. Medo de água, medo de escuro, medo de elevador, medo de altura. Tudo isso é de outra vida. Eu falei uma coisa outro dia aqui para os meus alunos, vou falar para vocês. A maioria de nós tem pavor de barata. Quem tem? De rato. Olha, no passado, nós somos muito velhos, né? Quando você ficava preso em masmorra. E, naquela época, as masmorras eram infestadas de bichos. Escorpião, barata, rato, que comia você. Matava você na masmorra. Isso fica tão impresso no seu espírito, tão impresso, né, que quando você vem para outra vida, aquilo não foi superado ainda. E não deixa de ser uma doença emocional kármica também. Aí vai falar do tratamento. Eu vou acelerar, porque está no meu tempo já, né? Mas acredito que a coisa principal já falei. Mas quando todo mundo hoje, pelo menos aqui no Brasil, muita gente procura a casa espírita, né? O Brasil é o país mais espírita do mundo, para tomar passe magnético, a água fluidificada, né? Ficar num ambiente de paz, fazer o aprendizado para fazer a reforma íntima. E a reforma íntima é o nosso único caminho de sarar a alma, tira as marcas do perispírito, do corpo espiritual, e aí vem a cura. A cura depende disso. Trabalhar para conhecer e tratar a doença espiritual, como eu falei, exige a disciplina. Quando você chega numa casa espírita, não existe um médico físico, mas existem muitos médicos espirituais que chegam próximo de você na hora da prece, que veem a sua dificuldade, te orienta por intuição, né? E o Emmanuel fala assim para a gente, dome suas paixões animais, não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho, não se deixe dominar pelo egoísmo, purifique-se, nutrindo bons sentimentos, pratique o bem. Não ligue às coisas da terra mais importância do que elas merecem.
Nós estamos aqui. Pode ser que hoje à tarde a gente nem venha no bingo porque a gente foi embora. Como que você sabe? Não é assim? Então, a gente não deve dar importância para mágoa, guardar rancor, guardar tanta coisa ruim dentro da gente, todo aquele lixo vibratório que vai nos trazendo tantas doenças, né? Tratamento de desobsessão ou tratamento espiritual ajuda demais, porque tem muita coisa ligada com o mundo espiritual inferior. Água fluidificada, a fluidoterapia, que é o passe nos ajuda muito. Eu estou procurando meu óculos, que eu quero ler uma coisa para vocês. Pode deixar. Existe um livro chamado, para encerrar, Ação e Reação. Esse livro é do André Luiz, psicografia do Chico Xavier. E tem um capítulo 19. Esse capítulo ele vai dar outros exemplos para encerrar de doença kármica. Ele fala assim, ó. Como vocês já sabem, o álcool, a droga, comer demais. Na outra vida você vai ter problemas, né, com álcool, droga, bebida, comida demais, problemas gástricos, esofagite, gastrite, doenças intestinais. Ele fala que as pessoas que fazem, o André Luiz Espírito, calúnia, maledicência, eles vêm com deficiência auditiva e visual. De tanto falar mal da vida dos outros, vêm com deficiência no ouvido para não ouvir fofoca, ou visual para não ver nada. O livro fala, o André Luiz, que artistas que levam imagens menos dignas, obscenidades, ao público reencarnam com deficiência mental. Oradores, pessoas que falam, né, seja no rádio, na TV, numa religião, que usam a palavra para manipular pessoas, políticos, renascem com problemas na corda vocal ou mudos. Quem usa a beleza para iludir pessoas vem com deformação da pele, tumores, eczemas e tireoide descompensada. E quem usou o sexo para perturbar e abusar de outras pessoas nasce com desequilíbrio no ovário, no testículo, paralisia, cegueira, pênfigo e epilepsia. É isso. Então, não sou eu que estou dizendo, né? É o André Luiz Chico Xavier. Então, a gente percebeu, acredito, todos entenderam o que é uma doença kármica, né? A reforma íntima é o nosso melhor caminho. Então, a pergunta para encerrar. O que eu faço com tudo que foi falado, se você descobriu que tem uma doença kármica? Com tudo que foi falado, né? Se ela já está instalada, aceitar, vibrar perdão, e sempre perdão para o passado, pedir perdão para o passado, pedir perdão para as pessoas que magoou, que feriu, etc., etc. Segurar na mão de Deus e ir. Praticar o bem de toda forma para compensar, né? E como que eu faço para não adquirir uma doença para outra vida? Cuidar do corpo de verdade e do espírito com responsabilidade. Do corpo com amor, com carinho, né? Não adianta você comer alface a vida inteira e fazer academia para ficar com o corpo bem bonito e depois ficar com uma doença. Ou ficar tomando remédio sem receita para emagrecer e ficar com o corpo destruído, ou fazer cirurgia estética em lugares não recomendados que você pode perder a vida ou ficar com deformação. São todos esses cuidados que a gente precisa ter com o corpo, né? Fazer preces todos os dias. O Rubens vai cantar uma música para a gente encerrar, tá bom? Eu vou tirar aqui a minha parte, eu acabei, depois eu volto só para me despedir de vocês. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor
a me embalar. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer, deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cante bem forte, gente, agora. Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir, cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. Parabéns para a palestra, né? Foi lindo, Rubens. Obrigada, viu? Gratidão. Gratidão a vocês. Espero que a palestra tenha ajudado, né? Vocês redescobrirem coisas em vocês mesmos e entender o porquê das coisas, tá bom?